Olá, aqui é o Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Hoje eu recebo aqui a doutora Patrícia Boechat, minha colega médica. Patrícia é médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência em pediatria pela Unicamp, se especializou em gastropediatria pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi mestre, fez mestrado em saúde da criança e adolescente pela Federal de Minas Gerais também. Ela é instrutora de meditação para crianças, formada no projeto Mágica da Meditação e instrutora de Mindfulness, formada no Instituto de Psiquiatria da USP. E, antes de tudo, muito obrigado por estar aqui. Vamos deixar você se apresentar melhor para as pessoas saberem um pouquinho desse trabalho lindo que você faz. Patrícia, obrigado. E conta para a gente quem é a Patrícia. Obrigada, doutor Roberto. Doutor Roberto, que é meu professor, né, no curso, na formação de instrutores de meditação para a área da saúde. Então, eu sou médica, como o senhor já disse, formada aqui em Juiz de Fora mesmo. Eu moro em Juiz de Fora, só saí de Juiz de Fora para fazer meus cursos mesmo. Sou nascida aqui, sou casada, sou mãe da Duda, de 25 anos, do Gustavo, de 15 anos. A Duda, que está no quinto ano de medicina também, vai fazer psiquiatria. Gustavo, meu jogador de beach tênis, 15 anos, esportista. E eu tenho uma história legal assim com a meditação, né? E agora estou trabalhando com ela, né? De uma forma mais orgânica. É, eu vim da medicina, né? De uma medicina bem tradicional, né? Formada na década de 90, medicina muito ligada no ser humano fragmentado, né? E eu, pediatra, nunca concordei muito com isso, né? A gente que é pediatra é o clínico de criança, então acho que essas questões elas foram chegando até mim de uma forma assim muito natural. E hoje eu tenho trabalhado, tenho um projeto, tenho um espaço que se chama Projeto Diástole, pelo nome, né, da sístole e diástole, as fases de contração e de relaxamento do coração. E tenho trabalhado com isso depois de um caminho de experimentar meditação durante alguns anos. Então, foi mais ou menos esse o caminho que eu fiz, né? Que bacana, que bacana. É legal ver os caminhos diferentes que a gente tem, né, na nossa história com a meditação. E por falar exatamente nisso agora, em caminhos, como é que foi para você começar a sua história para começar a meditar e para continuar meditando? Como foi esse? É, Conta um pouquinho para a gente. Você consegue resumir para a gente? Consigo. Olha, Em 2018, 2017 para 2018, a minha filha estava naquela fase difícil de vestibular, Enem, né? De terminando o ensino médio, e foi uma época de muita ansiedade aqui em casa, ansiedade dela, ansiedade nossa. E aí eu estava fazendo um tratamento com uma psicóloga e ela me indicou começar a meditar. E ela me indicou um local de meditação aqui em Juiz de Fora, isso tem uns 7 para 8 anos. Eu fui, eu sou curiosa, eu fui. E eu realmente me apaixonei pelo projeto. Eu virei muito amiga dessa minha primeira professora de meditação, que é uma pessoa muito querida até hoje. E a meditação começou a fazer parte da minha rotina de uma forma muito intensa, assim, em meditações diárias, em eventos, em retiro, em eventos de final de semana, as minhas amizades, leituras, comecei a focar muito nessa questão, até que chegou um dia, doutor Roberto, que eu comecei a ficar muito curiosa como médica, assim, comecei a pensar, falei, gente, mas por que eu melhorei? Por que eu estou gostando mais de mim agora, depois que eu medito? E o meu caminho inicial natural foi começar por um curso de criança, já que eu sou pediatra, né? Então, em 2023, eu fiz o meu primeiro curso de formação, que eu conheci né, uma professora aí da Mágica da Meditação, a Thaís, e que eu comecei a me interessar realmente por estudar, né, as questões da meditação assim de uma forma mais intensa. Então eu vim do experimento para o estudo, né, na parte da ciência. Foi mais ou menos esse o meu caminho. que bacana. E aí você seguiu, foi buscar outras formações, e aí sua história continuou. E você falou, eu melhorei. O que é que eu melhorei, né?
Que melhora foi essa, para a gente não ficar com Nossa, os dois ou três principais efeitos da meditação para você, benefícios, olha, listar os principais? Quais seriam? eu acho que o principal efeito foi trabalhar minha impulsividade. Hum, Eu era esse tipo de pessoa que falava muito sem pensar, sabe? Assim, a resposta imediata. Eu era muito assim antes da prática da meditação. E a prática meditativa ela me deu essa clareza do entender os 5 segundos, né? Entre eu quero ou não quero responder isso. Então, acho que esse foi um grande ganho que as pessoas ao meu redor perceberam muito, né? Para mim, o grande ganho da meditação, fora isso, foi a questão de perceber a vida como ela é. hum, E a gente conseguir passar até pelos momentos desafiadores de uma forma mais consciente, eu diria. Eu fraturei meu pé em 2022 numa viagem. Eu estava viajando lá para Portugal e eu fraturei o pé lá. Eu quebrei a tíbia e a fíbula. Lá nossa, em Portugal foi uma fratura cirúrgica. Eu vim operar no Brasil, mas eu fui muito mal atendida lá, então experimentei um atendimento de paciente assim muito ruim e vim operar no Brasil. Eu, uma pessoa super agitada e com milhões de coisas para fazer, precisei experimentar um momento onde eu tive que ficar em casa, muitas das vezes sozinha, todo mundo trabalhando. Eu uhum. precisei enfrentar um mês de cadeira de roda, depois mais um mês de muleta. E eu só saí desse período com a minha saúde mental em dia porque eu tinha a ferramenta da meditação. Assim, eu tenho certeza absoluta disso, porque Uhum. foi o que me salvou nesse momento, sabe? Foi o entender, né? Essa que a vida é e que a gente precisa passar por aquele momento também, né? Eu E tenho um vídeo sobre isso no YouTube. Aceitar não é gostar. As pessoas acham que aceitar é gostar, né? E não uhum. é outra coisa que a gente está falando, né? Você Então entender esse foi um que grande desafio de saúde para mim. Assim, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, só uma cesárea. Eu sou uma pessoa super saudável e me vi assim paralisada, né? Com a cabeça funcionante, mas totalmente paralisada, porque a fratura foi séria, eu tive que operar os 2 ossos, né? Enfim, e a meditação, a partir daquele momento também me ajudou demais. Tanto que isso foi em 2022, em 2023 eu comecei a estudar, sabe? Porque foi um impacto muito grande para mim, assim. pô, que legal, foi um evento traumático, mas que trouxe, de certa forma, um ganho Sim. muito importante para você, né? Muito importante. Foi um evento muito traumático, acho que dos mais, assim, né? Importantes comigo mesma, mas que me trouxe uma clareza, porque eu precisei ficar muito comigo mesma. As pessoas saíam para trabalhar, saíam para a escola e eu ficava em casa, sozinha. E eu tinha que me lidar comigo mesma. Então, eu me lidei comigo mesma de várias formas, mas foi uma época que eu meditei muito, assim, meditei muito nessa época e meditei para a questão de dor, né? Assim, para a tolerância da dor, foi uma coisa que me ajudou muito a entender naquele momento de dificuldade, naquele momento, né, uma rotina totalmente diferente da que eu tinha. Uhum. Foi um momento que me deu uma resiliência muito grande. Então, a meditação me deu isso também, me deu essa resiliência, sabe? Assim, melhorou minha impulsividade, melhorou a minha resiliência. E eu acho que uma outra coisa que a meditação me deu foi que eu voltei mais ou menos a me maravilhar com a vida, igual quando a gente é criança, sabe? Hoje em dia, aqui em casa eles brincam comigo, lá vem ela falar da lua, nossa, lá vem ela falar do céu, porque eu acho que a gente começa, né, doutor Roberto, a entender essa nossa integração com alguma coisa que a gente não sabe explicar e que a meditação dá isso pra gente, né? Então Sim, eu esses acho que as três momentos, né? coisas O sol bate é, no rosto e. Nossa, que é, coisa. O chamado, isso tem, o pessoal hoje chama de glimmers. Glimmers. Eu até gravei um vídeo sobre é, isso que eu achei interessante. São esses momentos que geram uma sensação eu nem de sabia que tinha esse acolhimento. nome. Tem. É. Depois eu te Eu tenho mando. muito isso. Nossa, eu tenho muito isso. Às vezes eu estou num determinado lugar, bate um vento, eu falo, nossa, que Que, delícia, que né? Eu acho que são essa glimmers. Eu presença vou te dá isso mandar pra um vídeo gente, que eu né? gravei sobre isso. Acho que você vai gostar. Eu vou te mandar. É. Que bacana, que legal. E o loop operacional, como a gente fala, quando foi que ele entrou na sua vida? Como aconteceu? E
queria saber se ele ajudou de alguma forma. Nossa Senhora, me ajudou demais. A primeira vez que eu escutei falar sobre loop operacional foi com a Regina Chamon. Aham. Então, eu escutei falar com ela porque eu fui fazer um curso dela, e fui fazer o curso dela e ela nos ensinou o conceito de meditação com as questões do loop operacional. E aí eu li, fui ler o artigo, eu li o livro do senhor, eu já conhecia isso desde antes do curso aqui, porque eu fui ler isso, porque isso fez muito sentido para mim. E isso fez tanto sentido, doutor Roberto, que eu comecei a entender que é, muitas das coisas que eu fazia antes ainda não eram a meditação exatamente, sabe? Embora me trouxesse algum benefício, não era o mesmo benefício que eu tenho agora, entendendo a questão do loop operacional, entendendo a questão, né, da âncora, que isso acho que quando a gente aprende isso é tão incrível, porque hoje em dia, por exemplo, eu medito às vezes usando como âncora os sons dos passarinhos do meu sítio. Depois de um certo tempo que a gente já está, eu consigo ter, né, uma sutileza um pouco maior de prestar atenção nisso, mas é a minha âncora. Hum. Então, eu acho que isso fez total diferença para que a prática ela tivesse um sentido maior e que eu tivesse também uma regularidade maior com ela, sabe? Eu medito muito melhor a partir do momento em que isso entrou para mim como um conceito, entendeu? E como uma prática mesmo. E você falou em âncora, falou que mudou, falamos dos glimmers aqui. O que eu falo muito, e eu converso muito com as pessoas, tem algumas coisas interessantes. Uma, você passou por ela, que as pessoas acham que meditadores são pessoas que já eram zen e por isso se tornaram meditadores. Eu vivo Sim. explicando que, gente, não é isso. A minha mente, por exemplo, é uma mente agitada, acelerada, distraída, controladora, compartimentalizadora, mas eu sei lidar com ela, eu aprendi a lidar com ela. Não tem esse pré-requisito, né? Você falou aqui também dos glimmers, né? Que esse maravilhamento com a vida. E isso tudo fala de outra coisa que eu falo muito, que é um caminho da ansiedade à leveza. Como foi para você? Como foi esse caminho de uma relação dura, de luta com a vida, para uma leveza, para uma pessoa que agora experiencia esses momentos de glimmers, esses toques, né? Toques de bem-estar e de integração com a vida tão forte. Como foi esse caminho para você? Como você foi identificando ele? Conta um pouquinho para a gente. Esse caminho ele foi acontecendo, né? Assim, através da meditação, através dos livros que eu resolvi ler, através das coisas dos interesses que eu resolvi ir tomando, né? E eu acho que tem algumas coisas nesse caminho que depois que a gente vê, a gente não consegue desver. Eu estou a gente entendendo. não a gente não consegue não ver mais, né? Então eu acho que eu às vezes eu tenho uma determinada sensação de que é como se eu tivesse conseguido abrir uma janela, assim, exatamente no caminho, sabe? Eu fui uma criança muito agitada, uma criança muito ansiosa. Eu roí unhas durante muito tempo. Eu descontei na comida durante muito tempo todas as minhas questões relacionadas à ansiedade. Eu tinha uma mente extremamente controladora de imaginar a minha vida dali 5, 10 anos. E eu fui fazendo esse caminho, principalmente esse caminho de entendendo o não controle, o caminho de entender que a gente precisa deixar algumas coisas acontecerem como elas têm que ser, né? Uhum. E esse foi um caminho que eu fui fazendo muito pelas questões relacionadas à meditação, né? A questão do voltar para si mesma, a questão do voltar para o presente. E eu acho que a gente vai fazendo essa construção, você vai colocando um tijolinho por tijolinho, e quando você vê, você já está começando a não querer controlar tanto as coisas. Eu acho que isso foi uma grande coisa que eu aprendi. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha minha vida delineada. Eu sabia até que eu ia ter 3 filhos, o Tiago, a Mariana e o Pedro. Hoje em dia eu tenho 2, o Gustavo e a Eduarda. Então, mas eu tinha uma imaginação assim lá na frente para tudo. E Uhum. a meditação me trouxe para o agora, para o presente, para eu entender que hoje eu tenho 52 anos e que está muito legal, que ainda tenho muito tempo, que eu estou cheia de energia e que é hoje. Então, acho que esse foi o grande caminho que veio da ansiedade para a leveza, sabe? O entender o fluir, né? O entender o fluir da vida, eu acho que essa foi uma grande coisa que a meditação me trouxe.
A gente ouve todas essas coisas, né, que são incríveis. Vou te mostrar, vou te mandar depois uns dois vídeos, os glimmers e o aceitar não é gostar, que tem muito a ver com o que você falou. Mas a gente vê todas essas coisas incríveis e o pessoal não medita. Não? É, qual é para você a dificuldade? Na sua opinião, você é uma instrutora de meditação, está se Sim. formando como instrutora, mas já tem outros cursos como instrutora, você já está no terceiro curso como instrutora de meditação. E o que que você vê como a maior dificuldade das pessoas começarem, ou de tentar começar e não conseguir continuar? Na sua experiência, quais são as dificuldades mais comuns? Por que que as pessoas não meditam, pelo amor de Deus? Eu acho que muito porque as pessoas ainda têm essa ideia da meditação como algo muito alternativo, como algo ainda muito, não, é só coisa de quem é muito good vibes, eu sou muito ansiosa, eu não consigo parar. É o que eu vejo às vezes com amigas minhas de trabalho, que às vezes eu tenho um curso só para profissionais de saúde. E quando eu começo a chamar algumas pessoas, elas falam assim: "Não, mas eu não vou conseguir". Eu falo: "Não, você vai sim. Você vai conseguir, você vai ver que você vai". E as pessoas no meio do caminho elas falam: "Gente, eu não sabia que era isso". Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, eu acho que quando as pessoas compreendem que existe uma coisa palpável a ser feita, tipo, Ah, você tem uma âncora que você tem que prestar atenção e que se você, uma hora, seu pensamento vai voltar. Eu acho que isso também é uma coisa muito comum das pessoas entenderem. Eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. E a gente é, dizer que não, você não para de pensar, é, você só não dá mão para o seu pensamento. Então, acho que essas são as duas questões. As pessoas acharem que é uma coisa muito alternativa e as uhum, pessoas acharem que elas não conseguem porque elas não param de pensar e que isso está errado, né? sim. Então, acho que porque também eu já participei de eventos e de outras coisas que às vezes as pessoas falavam isso de uma forma errada, sabe? Ah, Eu já participei de coisas. Teve gente que eu já participei de uma coisa que uma pessoa uma vez falou para mim: "Não, mas se o seu pensamento não para, você não está meditando". E aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei: "Não, mas sei tem lá, que, acho que não é tem bem que entrar em isso". morte cerebral para ver. É. Então, acho que as coisas ainda são passadas de uma determinada forma muito superficial, né? De que todo mundo tem que ser igual. E eu acho que quando a gente aprende aquilo também, né, doutor Roberto, que é a técnica que te leva ao estado. Sim, você se entrega Essa à frase eu já técnica, roubei. você se entrega à técnica e a técnica te entrega ao estado, né? É isso aí, né? E aí, porque as pessoas ficam esperando que elas vão ver unicórnios, estrelinhas, e aí Isso. você senta e de repente não acontece, aspas, nada, a pessoa acha que ela está muito errada. Então, acho que quando a gente tem uma determinada forma de entender o funcionamento da nossa mente, de entender o que é que estamos fazendo, a gente consegue colocar a meditação como mais um benefício para a saúde, assim como a gente coloca atividade física. Porque hoje em dia ninguém questiona, né, a atividade física. E a meditação é um pilar tão, ou as técnicas contemplativas, elas são um pilar tão importante quanto. Sim. Às vezes eu acho que até mais, dependendo da situação, a pessoa vai precisar mais do seu momento contemplativo do que da sua atividade física. Uhum. E as pessoas ainda colocam isso em balaios diferentes, né? Não está no mesmo balaio, e é o mesmo balaio, né? É a mesma coisa, é tudo para qualidade de vida e de saúde física também, além de Também. saúde mental, né? Então Isso. acho que é isso. E no seu trabalho hoje, como você inseriu? Você tem muito conhecimento já, frequentou muitos lugares, tem duas formações como instrutora, está terminando uma terceira formação como instrutora, formações robustas. Como você está pegando isso tudo e está inserindo no seu trabalho hoje? Então, eu acho que eu consigo inserir isso no meu trabalho de muitas formas. Primeiro, sou professora de uma escola mesmo, né? Sou professora de ensino fundamental. Sou contratada por uma escola, dou aulas de meditação para crianças de 11 anos, mais ou menos. Então, toda segunda-feira de manhã, os meninos começam a semana comigo. Um desafio Muito robusto, legal, né? Muito legal. mas que está dando certo. Tem dia que eu acho, falo, nossa, hoje não ficou nada. E aí, quando você vai pedir a atividade final, ficou tudo. Então, é uma outra forma de apresentação, mas que é muito legal. E eu trabalho com cursos de meditação também. Eu faço cursos de meditação no meu espaço. Eu tenho cursos para profissional de saúde e cursos para não profissionais de saúde.
E eu aplico muito na minha rotina como pediatra, muito. Eu sou gastropediatra e cada vez mais a gente sabe das interações do eixo intestino-cérebro, né? Aham. Então, eu atendendo uma criança, por exemplo, de dor abdominal recorrente, eu já indiquei várias vezes, já ensinei técnica de respiração para criança, técnica da borboleta, a gente ensina estar no momento presente na hora da dor, entender que aquela dor vai passar. Então, eu aplico também na minha rotina de pediatra, não só na minha rotina. E eu faço cursos na faculdade que eu trabalho também. Então, os meninos do internato, né, último ano, que eles estão aí prestes a prestar as provas de residência, eu faço cursos para eles também dentro da faculdade para ensinar as práticas de respiração, as práticas de presença, para ajudar nessas questões todas do último ano de estudo aí. Sim, o Sou de Astro é o nome do seu espaço ou o nome do seu programa? O meu Instagram se chama Sou Diástole. Os Sou de meus Astro, né? cursos Eu vou colocar é, na legenda, viu, pessoal que estiver ouvindo sim, aqui a gravação. é, o meu Instagram é Sou Diástole, mas os meus cursos são sempre diástole. Eu tenho diástole saúde, diástole estressados, diástole sementes, diástole gestantes. É sempre um diástole para cada público. Tenho nichado os públicos porque tem feito bastante sentido. As pessoas se reconhecem no grupo, né? E acaba ficando. Na verdade, as mulheres, porque até agora eu estou abrindo inscrição para a quinta rodada de curso e eu só tive mulheres inscritas. É mesmo, Eu né? não proíbo os homens, não, mas só inscreveram as Os homens mulheres. são mais resistentes. Eu tenho É, 85% do meu público é de mulheres também. Só é, 15% é, de homens. Eles são um pouquinho é. mais ressabiados, resistentes. Mas você sabe que quando eles vêm, eles vão bem. Eles vão. Sim, eu Quando ele sei. toma a decisão, acho que ele já vem com tudo e vai bem também. É muito É, legal. Bom, muito bacana. legal. Para quem está Juiz de Fora, uma opção fantástica. Ok, o É, papo tá bom, mas rede social a gente não pode se alongar muito. Eu queria sim. pedir para você deixar uma mensagem do seu coração para quem ouvir esse vídeo. Que mensagem você quer que fique aqui para as pessoas que vão ver esse vídeo, sempre que verem esse vídeo daqui em diante? Eu acho que a mensagem mais importante é que com a meditação a gente aprende que a única vida que a gente tem é a vida do agora. E que essa vida do agora ela é preciosa demais para a gente poder desperdiçar. Então, experimentando a meditação, a gente vai experimentar essa vida do presente. E isso vai fazer muita diferença na vida. Eu acho que seria esse o recado. Bacana, realmente é o presente, por isso que o nome diz, é um presente. Você ganha um É, presente da vida a cada momento, né? A cada ponto. E qualquer oração, para mim, por exemplo, se a gratidão não passar pela oração, para mim ela não foi uma oração completa. Ela é mu- exatamente. e o Bauman, não, o Alain de Botton tem uma frase muito legal que diz: o ser humano é uma espécie muito ingrata. E, de certa forma, É, é isso aí. Patrícia, minha colega, muito obrigado Ah, por obrigada eu, todas foi tão essas legal. por esse papo, foi muito bacana. Eu vou botar lá, pessoal, para quem estiver ouvindo, está aqui, vai estar aqui, ó, na legenda, leia a legenda desse vídeo, que vocês vão ver os contatos da doutora Patrícia e desse trabalho muito bonito que ela faz. Então, eu espero que quem assiste seja cada vez mais animado para meditar. Vamos dar tchau para o pessoal, então, Patrícia? Vamos dar tchau. Obrigada, gente. Obrigada aí, doutor Roberto, pela experiência que foi sensacional. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.